dúvida era assim, o if tem que estar sempre com else? Não, se eu quiser colocar, se for número positivo, se ele for positivo, então, por exemplo, eu posso até pedir para ele fazer executar uma situação. Eu quero que faça x igual, pode falar, Eva. O que significa esse colchetezinho? 3 mais número, por exemplo, ó. Esse colchete ou chave? Eu não sei se é colchete ou é É chave. uma chave. Ele tá fazendo exatamente a condição, tá? Entendi. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí ao final aqui eu vou pedir assim, ó. Print igual a print x, por exemplo. Então eu vou, o que que vai acontecer? Eu espero, ou seja, quem que é o meu número? É o menos 5, né? Vamos colocar um número até positivo aqui, ó, 6. Então, se ele for maior ou igual a 0, eu quero que soma 3 a esse número. Vou até colocar depois aqui, ó, número mais 3, certo? Então, o que que eu espero? Eu espero que some 3 no 6, certo? Então, o número, o x aqui vai ser 9. Vamos executar. Print x. Ele não printou. Então, peraí. Vamos ver se vai dar aqui. Sem o x. Vamos fazer um testezinho aqui. Aí. Então, vamos colocar assim, ó. Print. Vamos ver se ele vai executar agora, já direto. Né? Que eu tenho um número. Ele não executou, né? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Print x. Aqui tinha que ter o x. Então, talvez ele vai ter que estar dentro da mesma aqui. Vamos colocar um ponto e vírgula. Meu ponto e vírgula é aqui. Isso, ponto e vírgula aqui. Vamos ver, só executar aqui. Vamos ver se ele vai... Print x, ele não tá. Printando x. Então, esse é o problema, né? Por isso que o if ele sempre usa com else. Tá vendo que ele não tá executando, né? Eu tô pedindo para ele imprimir o x, né? E ele não tá imprimindo, ele tá falando que o objeto não foi encontrado. Talvez o x aqui, ó, ele teria que ser uma variável auxiliar, por exemplo. Eu vou colocar ele como nulo. Vamos ver se ele vai entender. Ah, tá vendo que resolveu? Tá vendo algumas coisinhas, ó? Eu criei o objeto não encontrado. Vamos colocar. Lembra do NA? Lembra do NA, gente? Lembra o que significa NA? Era o not a number, como se tivesse um objeto vazio. Lembra? Então, ó, é como se eu tivesse um número, o NA, e aí eu tô fazendo assim, ó, o NA, a princípio, ele é vazio. Mas após eu entrar no meu if, o que ele vai fazer? Se o número for maior ou igual a 0, ou seja, o 6 é maior ou igual a 0, então ele vai executar, ele vai pegar o número mais 3. E estou pedindo para fazer o print do x. Quando eu coloquei o ponto e vírgula, é como se eu estivesse separando, colocando dois comandos em uma mesma linha, tá? Então, o que eu fiz, ó? Então, dessa forma, ele conseguiu imprimir o x, né? Então, eu tinha... O x foi uma variável auxiliar, vazia, mas aí, após eu ter criado, ele somou, né? Se o número fosse positivo, eu queria que somasse 3, tá? Ok. Então, isso aqui era seria uma condição. Ah, mas eu não quero... Bom...
Se for, aí eu poderia continuar aqui, né, ó. Se for, ele vai imprimir 9, Ctrl Z. Se ele for um número negativo, ele simplesmente vai falar para mim, número negativo, por exemplo, né? Então eu continuaria aqui na mesma linha, ó. Então eu faria assim, ó, print x. Ó, tá vendo que eu esqueci de colocar um comando e ele começou a aparecer uns vermelhinhos aqui. Ó, tá vendo que ele põe o xzinho? É como se eu tivesse... Ó, quer ver, ó? Quer ver que ele vai aparecer um errinho aqui pra mim, ó? Quer ver? Peraí, Ctrl Z. Ó, eu vou descer isso aqui pra outra linha. Vamos ver se ele vai aparecer o vermelhinho. Ah, não apareceu. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se ele vai aparecer agora. Ó, tá vendo que ele apareceu 3 vermelhinho aqui? 3 xzinho? Ele tá falando assim, ó, tem um erro aqui na sua linha. Se você rodar, não vai executar. Então, o que tá faltando? Tá faltando parênteses, certo? Ainda assim, ele tá colocando um xzinho aqui. Ele tá falando assim, ó, seu comando não vai executar. Tá vendo que após a chave, imediato, ele tem que vir já o comando else, tá? Ó, agora ele não me apresentou mais o xzinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, se o número for 6, ele vai somar 3, né? E vai imprimir o x. Se não, ele só vai printar lá na tela e vai falar assim, número negativo. Que de repente, né, eu não quero trabalhar com número negativo. Se é número negativo, então eu não quero fazer nada com ele. Então, aqui, o que ele vai fazer? Se o número é 6, ó, ele vai somar 3, certo? Então, vamos ver se ele vai fazer número 6... Ah, que era NA, né? Vamos só voltar aqui. Que era NA. NA é o not a number. Beleza, ele imprimiu 9. Certo? No meu comando. Ok? Então, eu executei e ele já printou aqui o 9 para mim, porque era o número era positivo. Vamos voltar no número negativo. Lembra que a gente tinha um menos 5? Então, se ele é menos 5, o que vai acontecer? Essa condição aqui é falsa. Se ele é falsa, então, automaticamente, ele vai estar apresentando ele vai estar printando, né, o número negativo. Vamos ver se o código vai fazer isso mesmo? Olha só. Então, o número, o if, e aí ele printou o número negativo, certo? Eva, Ana, as duas Anas. Ok? Conseguiram entender? Olá, meninas. Joquebit. Conseguiram entender? Então tá. Então é isso que tá acontecendo, tá? Então eu poderia estar brincando aqui. Entenderam então a condição do if e do else? Então, mesmo agora, eu vou passar um desafio para vocês, meninas. O desafio é o seguinte, ó, vou até colocar aqui na tela. Agora que a gente já aprendeu, né, o if e o else, o desafio 1 é o seguinte. O que a gente está pedindo aqui, ó? É para você escrever um script, ou seja, um código que verifique se um número fornecido é par ou ímpar, utilizando if e else. Como que vocês poderiam fazer? Tem ideia de como poderia fazer? Quem não tem notebook pode até tentar criar uma condição no papel mesmo, um esqueminha, um draft, um resumo, como que a gente poderia pensar. Então, eu teria que ter uma condição. Então, eu tenho um número, então eu tenho que criar uma variável que vai receber quem? O meu número, certo? E aí, depois a condição... Tem como a senhora voltar na imagem? Tem como a senhora voltar na imagem? Qual a imagem? Lá. Aí. Isso.
Pensem, eu vou dar uns minutinhos aqui. Vamos fazer ao vivo esse exemplo. Como que eu poderia testar se o meu número se fosse par ou ímpar? Então eu vou ter que criar um número, pode ser até um -5, não tem problema. Qual que era a condição? Então eu vou ter que mudar a condição aqui, né? Para ele, aqui eu estava testando se ele é positivo. Agora eu quero testar se ele é par ou ímpar. Então a minha condição aqui tem que ser diferente, não tem? Como que vocês pensariam para organizar um número se ele é par ou ímpar? E aí, se ele for par, aí eu vou colocar assim, ó, se a condição for satisfeita, o número é par. Se não for, o número é ímpar, não é? Eu acho que eu coloquei mais ou menos isso. Eu coloquei que o número seja -5, né? Aí eu coloquei o if, aí os parênteses, colchetes. Eu coloquei número maior ou igual a 0. Certo? Aí eu abri a chave, coloquei print como, entre aspas, né? O número par. E depois eu coloquei o enter. Depois o else. Depois a chave com o print. E depois o número ímpar. Então eu vou tentar ver o que a Eva fez. Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui de novo, ó. Então, else, número negativo. Então, eu vou tentar escrever o que a Eva tá pensando, certo? Então, entrou um número, não tem x, né? Não precisa de x. Se o número maior ou igual a 0, aí eu entendi que a Eva escreveu assim, ó. Aqui. Print, o número é par. É par. Eu não vou usar acento, tá, pessoal? Eu tô sem acento aqui. E se caso ele não for maior ou igual a 0, número é ímpar.